Tem momentos da sua vida que o que vai resolver são seus joelhos e seus lábios. Mas tem momentos da sua vida que o que vai resolver são suas mãos e suas ações. O que ora tem que ser o mesmo que age. Nunca interrompa uma vida de oração, mas traga para a sua vida a ação que sua oração precisa. Você consegue entender? Deus falava com Moisés como alguém conversa com um amigo. Quando? Algumas vezes. Em outras vezes você vai ver Deus conversando com Moisés como Deus, dando ordem. Mas em algumas situações você vai ouvir Deus conversando com Moisés, ouvindo o que Moisés tem a dizer, atendendo algumas demandas de Moisés altamente desnecessárias. Por quê? Porque o propósito do texto é mostrar que assim como Moisés no Velho Testamento, assim como muitos no Novo Testamento e para nós hoje, o relacionamento para com Deus ainda mantém o mesmo, como esta vida, um relacionamento para aqui, de um Deus amigo próximo, e nem por isso ele vai deixar de ser Deus. Nós vamos dar uma olhada na história e vamos começar por ele. Por quê? Porque Moisés aprendeu sobre oração ainda muito pequeno, enquanto ainda estava num lar hebreu. A base da vida ou da instrução de Moisés no que diz respeito à oração é criada numa matriz dentro da sua casa, com Joquebede, sua mãe. Quando nós olhamos para a história deste rapaz que começa a estabelecer sua base num lar hebreu, criado por sua mãe, e que logo depois ele vai mudar de lar, ele vai migrar para um ambiente, ou seja, para o palácio do faraó, para receber as instruções do Egito, para aprender a cultura do Egito, a língua dos egípcios, para criar toda uma adaptação no ambiente egípcio. Nós vamos descobrir que quando ele sai do palácio, agora fugido para o deserto, não é a cultura do palácio que o mantém de pé, mas sim a base de seus ensinamentos do lar que ele recebeu. Nós vamos olhar aqui que a maior herança que nós podemos deixar para a geração futura não é um bom smartphone, não é uma casa, não é uma boa formação acadêmica, ainda que isso seja altamente produtivo e relevante, mas a maior herança que vamos poder deixar para essa nova geração é mostrar para eles que existe um Deus nos céus, e que quando seus pais, quando o dinheiro, quando a saúde, quando os amigos faltarem, ele vai estar onde sempre esteve, no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que ele aprendeu isso onde? Ainda na primeira fase, no início da sua história, ou seja, para que sua matriz fosse estabelecida, e Moisés nunca mais esqueceu disso. As matrizes são importantes, porque o diabo sempre vai tentar convencer você de que você não é quem Deus diz que você é. O diabo sempre vai tentar fazer com que você se convença de que você não pode fazer aquilo que Deus pode. Você vê, Jesus acaba de sair das águas, uma pomba desce sobre ele, uma voz diz para João Batista, para Jesus e para todos aqueles que estavam ali ouvir o que a voz dizia: este é meu filho amado. Lembra disso? Logo depois Jesus vai para onde? Para o monte da tentação. Sim, quando ele sobe lá no monte, quem é que aparece lá? E qual é a exposição do diabo? Se tu és o filho de Deus, como assim se eu sou? Eu não tenho dúvida de que eu sou, porque Deus falou comigo que eu sou. Mas você vê, se o diabo tentou convencer o próprio Jesus, questionando, imagine você e eu. Provavelmente você entrou aqui hoje e nem reconhece sua identidade direito, não sabe direito quem você é, o que você pode, o que você não pode. Você é quem Deus disse que você é. Você está entendendo? Então que ninguém te convença, por mais amigo ou inimigo seu que seja. Nós temos que ter essa maturidade. Quando nós olhamos para esse camarada, nós vamos descobrir que a vida dele viveu essa coisa que me encanta, sabe? Discernir, ter maturidade, ter sensibilidade para entender como eu coloco as informações desses dois mundos tão importantes na minha vida. O eterno, de uma vida de busca com Deus, de consagração, de intimidade, certo? De fuga do pecado e ao mesmo tempo dos resultados que eu preciso obter aqui para ter uma vida boa nessa
terra. Ô, gente, a nossa geração, a mais antiga, ela gostava muito de sofrimento. Até a própria igreja usava muito isso antes, os testemunhos que traziam dor para sensibilizar, para abrir uma brecha. Estou dizendo que estava errado, não, longe de mim, certo? Só que essa geração hoje, você pode ver hoje os testemunhos que falavam de dor, de dificuldade, isso perdeu o ibope. Hoje a igreja fala mais de Jesus, está certo ou está errado? Está certo, não tem problema nenhum. O que nós precisamos entender é que nós estamos vivendo uma época, e eu entendo isso, onde Deus quer dar para a minha geração o que não deu para a anterior, fazer na minha geração o que não fez na anterior. Por quê? Porque a vida é cíclica, é assim que funciona, e nós temos que entender isso. Há um tempo atrás, uma senhora, eu já falei isso aqui, falou comigo que ela veio nesse mundo para sofrer. Eu olhei para ela e falei, então a senhora que sofra. Aí ela me olhou, como assim? Eu falei, a senhora acabou de falar comigo que veio nesse mundo para sofrer. Quem sou eu que vou tirar da senhora tal privilégio, sua missão? Aí ela olhou, e o senhor? Eu falei, bom, eu não vim para sofrer. Sofrer para mim é algo muito pontual, porque Jesus disse, no mundo tereis. Então, dá para ter vida 100% boa nesse mundo? Não, isso ficou para a próxima fase desse game, mas isso também não significa que minha vida tem que ser uma saga de sofrimento e sofrimento. Mas se você quer, deleite-se. E você sabe que ela saiu de perto de mim muito chateada, porque na cabeça dela eu tinha que querer sofrer também. E era o modelo mental dela. Por isso que mudar o modelo mental das pessoas é tão desafiador. É ou não é? Quem não já ouviu alguém falar assim, nossa, ele era mais humilde quando andava a pé, agora anda de carro e não fala com ninguém. Tenta andar de carro falando com todo mundo. Ô, irmão, ô. Não vai rolar. É lógico que eu estou brincando com a exposição, é só para aguçar a sua mente. Nós temos que sair de uma sociedade que segrega pessoas. Nós temos que sair de uma sociedade preconceituosa. Está na hora da igreja abrir a mente e derramar nesse mundo o amor de Deus que transforma vidas. É assim que funciona. Quando nós olhamos para isso, quando nós oferecemos isso para as pessoas, é isso que muda. Porque Cristo é o amor. Não é o amor irresponsável de qualquer jeito, mas é o amor que transforma. Então nós vamos dar uma olhadinha nesse cara. Primeiro, porque presta atenção, coloca para mim aí, Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a quem? O cara que ele conversava como? A mim. O que Deus diz para Moisés? Por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que... O que Deus está dizendo aqui? O que Moisés está fazendo nesse texto? Fala assim, orando. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses, orai sem. O que Moisés está fazendo? E o que Deus falou que nós temos que fazer sempre? O texto não se contradiz, ele só precisa definir que hora as coisas precisam acontecer. Quando Moisés está orando, Deus falou para Moisés, Moisés, o que tu está orando, filho? O faraó está chegando aí com os milicianos, a turma tá vindo, você levanta porque eles vão pegar você, porque agora não é hora de... Quem é que falou? Agora você sai daqui crente ou sai doido. Eu não quero contradizer nada, eu só quero que você entenda que tem momentos da sua vida que o que vai resolver são seus joelhos e seus lábios, mas tem momentos da sua vida que o que vai resolver são suas mãos e suas ações. O que ora tem que ser o mesmo que age. Nunca interrompa uma vida de oração, mas traga para a sua vida a ação que sua oração precisa. Você consegue entender isso? Quando nós olhamos para esse cara, que é um cara de oração, um amigo de Deus, Deus está falando agora nem como Deus, como amigo. Moisés, abre o olho, Moisés. Moisés, meu filho, eu imagino Moisés, que não era gaguinho? Você consegue entender? Nosso propósito é levar a sua vida para outro nível. É isso que você tem ouvido aqui direto. Aqui nós somos uma igreja eclética. Aqui tem dia que o fogo cai, tem dia que a gente... O sorvete para você chupar. Cultos e cultos. E não tem nada de errado, porque uma coisa completa a outra. Porque nosso propósito é colocar você num trilho onde sua vida sirva de inspiração para outras pessoas, no evangelho pleno que transforma, que cura e que nos aproxima de Deus. Nós queremos fugir do pecado e não do conhecimento. Nós queremos fugir da ignorância. Tem duas batalhas na vida. Uma que você olha e diz que o cara é valente, e outra que você olha e diz que o cara é um tolo. Qual é a diferença do tolo para o valente? A motivação, o propósito da batalha. Essa é a grande verdade. O que a Bíblia propõe é uma palavra de libertação. E por isso nós temos que entender um Deus que quer mais do que
quer ser Deus, Ele quer ser nosso amigo. E um Deus que nos faz entender que tem momentos que não é para orar. Quando nós estamos olhando, nós vamos descobrir primeiro que não dá para colocar Deus numa caixinha e que Deus se relaciona com cada um de nós de forma diferenciada. O grande problema é exatamente essa uniformização, todos seguindo o mesmo padrão, tem que ser todos do mesmo jeito, porque se você contraria o padrão, inevitavelmente tem alguma coisa. Essa é a história do patinho feio. Você lembra do patinho feio? Ele era feio. O que ele era? Ele era diferente. Como ele era diferente num ambiente uniformizado, todos olhavam para ele e podiam dizer para ele: qual é o problema do cisne para o pato? Normalmente ele é maior, ele é até mais, e ninguém vai tolerar alguém maior e mais bonito perto da gente sem botar um defeito. Ah, ela é magrinha, é feia, né? Gordura não tem, mas feiura. Gente, você dá... Infelizmente, se está certo ou se está errado, não foi eu que criei o processo. O que nós precisamos é aprender a viver com sabedoria nesse mundo. Então, quando nós olhamos aqui, eu queria que você avaliasse algumas coisas nos textos que eu vou te mostrar. Êxodo 6, 3. E eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Presta atenção que Deus está falando com Moisés. Ele pega Abraão, Isaque e Jacó, os 3 patriarcas, a base, e diz para Moisés: Moisés, olha, Abraão, Isaque e Jacó eu apareci como Deus, mas eu nunca me revelei a eles plenamente como eu vou fazer com você. O que Deus está dizendo para Moisés é: nós vamos ter um relacionamento diferenciado. Olha só, o que demonstra se eu vou me relacionar com Deus, quer em leitura bíblica, quer em jejum, quer em oração, quer em ambiente de dedicação, quer em indumentária ou investimento, quer em lugares que eu vá frequentar, quer aquilo que eu vou ingerir. Eu preciso entender que isso vai ser particular, e que Deus pode dizer para o Eliezer ir num lugar e vai dizer para eu não frequentar. Vai poder dizer que o Jorge pode beber determinadas coisas e eu não posso beber. E aí eu não posso vir para a igreja e dizer: olha, Deus me disse que todos não podem usar isso, não pode usar aquilo, não pode fazer aquilo outro. Você não pode uniformizar uma coisa que Deus só falou para você. Nesse texto nós temos que adquirir a maturidade, e por isso ele diz os 3 patriarcas. Deus está dizendo para Moisés: Moisés, preste atenção, apareci para Abraão, Isaque e Jacó, mas não me revelei para eles da forma que eu vou me revelar para você. E sabe o que me encanta? É que esse texto, ele vem após, olha só, ou seja, depois de Abraão, Isaque e Jacó, Deus fala com Moisés dizendo: eu vou me relacionar com você de forma extraordinária. Aí vem o Novo Testamento que diz que Deus não habita mais em templo feito por mão de, e que agora resolveu morar dentro de nós. Jesus disse: vocês farão coisas maiores do que eu. O que indica que quanto mais o tempo vai passando, mais Deus se torna ou deseja se tornar íntimos de nós. Nós estamos vivendo num tempo extraordinário. Se nós entendermos isso, a nossa intimidade, porque qual é um dos propósitos da oração? Intimidade. Intimidade para trazer uma amizade e comprometimento para trazer petições, que é isso que nós vamos olhar um pouquinho mais à frente. Quando nós olhamos para isso, preste atenção em Êxodo 32, 32, para mim um dos textos mais extraordinários da Bíblia. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço, do teu livro que tu tens escrito. Já leu esse texto alguma vez? Quem é que está falando ele? Moisés. Está conversando com quem? E o que Moisés diz para Deus? Agora perdoa o seu, ou então risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Segura essa, irmão. Moisés está conversando com Deus e diz: Senhor, perdoa o povo, ou então o Senhor pode riscar o meu nome do livro do Senhor. Eu também não quero entrar. Pastor, que audácia é essa do Moisés? Moisés perdeu a cabeça? Nada. Eu não sei a ótica que você consegue enxergar esse texto, mas pela primeira vez eu olho para um homem na Bíblia, depois de Jesus, e vejo que ele se parece muito com Deus. Porque o que Moisés está dizendo nessa frase: Senhor, o Senhor entregou esse povo para que eu pudesse caminhar com ele, e eu amo esse povo de uma tal forma que nós não vamos perder esse povo, Senhor. Não faz sentido, eu não quero nem entrar se esse povo não for, porque eu não vou conseguir estar lá dentro sabendo que ninguém está lá. Quando alguém se aproxima demais de Deus de verdade, sabe o que acontece? Ele começa a se parecer com Deus. Eu aprendi uma coisa na minha caminhada cristã: amar a Deus é fácil, difícil é amar aquilo que Deus ama. Moisés aqui nos dá uma grande lição de quem está perto de Deus. Quando você está perto de Deus, você aprende a amar a quem Deus ama. E Deus ama o pecador, sim ou não? Isso, Deus ama gente, pessoas. E às vezes nós amamos muito a Deus, mas não amamos as pessoas. Esquisito
esquisito, mas deixa quieto, certo? Mas quando nós olhamos para esse texto, Êxodo 33, 18, a partir do 18 eu vou ler, até o 23, mas preste atenção. Então ele diz, Moisés, o sujeito: rogo-te que me mostre a tua glória. Olha o que Moisés está falando com Deus. Conversa de amigo. Para que Moisés quer ver a glória de Deus? Para quê? Qual o propósito? Nada. Tem algum propósito nisso? Sim ou não? Mas amigo, quando conversa, joga a conversa fora. Está pedindo que não faz? Porque existe momento de oração que você entra na presença de Deus e aquilo ali tu veio para resolver, meu. É um câncer, uma libertação, uma porta de emprego, é um negócio difícil, é um problema. Aquele momento é você, o servo, se colocando no céu, e Deus, o Senhor, o Supremo, governador de tudo, Senhor dos céus e da terra. Pastor, mas eu posso me relacionar dessas duas formas com Deus? Bom, nós estamos com um exemplo. Eu não posso banalizar meu relacionamento com Deus, e isso é verdade, como algumas pessoas tentam fazer. Mas eu também não posso colocar Deus numa posição inalcançável, porque isso também não funciona. Não é esse o procedimento. Quando nós olhamos para isso, Moisés pede algo que não faz sentido. Eu rogo-te que me mostre a tua glória. Olha o que Deus diz para ele. Porém ele disse, Deus: eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu gosto dessa exposição também. Deus diz assim: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não se meta na minha misericórdia. Você está entendendo? Eu vou usar quem eu quiser usar, eu vou fazer o que eu quiser fazer. E eu gosto disso porque agora ele está dizendo: minha misericórdia eu coloco em quem eu quero, minha bondade eu coloco em quem eu quero. Se você olha para alguém e acha que alguém não merece, isso é problema seu, sou eu que resolvo. Esse é um texto que para mim é extraordinário. Eu não entendo como é que Deus usa fulano. Quem é tu na fila do pão? Ele é Deus e usa quem ele... Acabou, meu irmão. Faz o que ele quer. E ele está dizendo, provavelmente, essa mensagem aí deve ter sido para a turma que já passou e morreu, porque os caras iam ficar chateados, pensou Abraão. Olha o relacionamento que ele está tendo com Moisés. E para mim e para você também. O que ele está dizendo? Olha, a minha bondade e a minha misericórdia eu dou para quem eu me compadeço, de quem eu quero. E ele está dizendo agora para Moisés, certo? Toda a minha bondade vai passar diante de... Verso seguinte: e disse mais: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face. Você está me pedindo uma coisa que é uma linha entre morte e vida. Era para Moisés chegar na hora e falar: Senhor, vamos mudar de assunto, quero ver glória, glorinha, não quero ver mais nada, deixa tudo quietinho. Esse negócio de morrer não está nos meus planos. Mas olha o 21. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, ali, te porás sobre uma pedra, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da pedra e te cobrirei com a minha... Isso é extraordinário. Gente, Deus está falando para Moisés, olha, isso é conversa de amigo, isso é oração, sabe? Deus está falando a Moisés, já que você me pediu, beleza, negócio perigoso. Eu vou botar você numa pedra e vou deixar você olhar por uma fenda. Mas Deus diz: mas eu vou colocar a minha mão sobre você. Porque vai que você tem curiosidade de olhar, e aí tu morre. Olha a proteção. Ele disse: quando eu passar, olha só, até que eu haja passado. Verso 23. E havendo eu tirado a minha mão, me verás mas a minha face não verás. Isso para mim olha o que Deus está fazendo com esse camarada. A intimidade com Deus, a oração. Eu sei que eu estou falando para muitos homens e mulheres de oração, que já são uma potência na mão de Deus, mas se souberem como as coisas funcionam, aqui sairão pessoas que irão alcançar coisas extraordinárias através da oração. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... De que a verdade liberta? Da ignorância, gente. Escuta só o que Jesus está tentando dizer. Se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem está falando contigo, se você soubesse quem sou eu, talvez você descobriria quem você é de verdade. Tudo aquilo que você tem vivido até hoje é apenas por um motivo: você nunca descobriu quem você é. E se você não sabe quem você é, você vive à margem do que as pessoas pensam a seu respeito.
Quero só fazer uma reflexãozinha com vocês. João capítulo 4, verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha para mim, por favor. Essa mulher está vivendo um dia para ela como outro qualquer. Ela está seguindo a sua rotina diária. Todos os dias, num determinado momento do dia, ela precisava ir buscar água para si. Isso é algo que acontece todos os dias. Para ela é uma rotina diária. Mas se nós observarmos a história desta mulher um pouquinho mais a fundo, nós vamos descobrir que é uma história de rejeição. Nós vamos descobrir que esta mulher, de tempos em tempos, ela é abandonada, provavelmente por um homem cujo qual, no início do relacionamento, prometeu a ela juras de amor. Prometeu ir com ela, certo? Muito longe. Talvez até o último dia de sua vida, pois essa costuma ser a proposta do matrimônio. Porém, de tempos em tempos, ela vai ter que lidar com o desinteresse de alguém que um dia se interessou, com as críticas de alguém que um dia viu nela virtudes, mas que hoje, por algum motivo cujo qual eu desconheço, e também talvez ela, não se interessa mais por ela, não há mais prazer em conviver com ela. Então esse homem o abandonou. Quantas vezes isso aconteceu? 5 vezes. E provavelmente depois de 5 vezes, talvez isso seja fortemente suficiente para dizer para ela que ela é incapaz de conduzir um relacionamento longo e saudável. Ela agora então vive a solidão, o abandono e pior, provavelmente com essa postura, sua reputação não seja das melhores na comunidade cuja qual ela vive. Ela não deve ser vista ou bem vista pelos homens que não querem se relacionar com uma mulher com o passado e com a lista de homens tão grande. Ela também não é uma boa referência para as filhas de ninguém, para as esposas de ninguém. Essa é a história dela. Na comunidade que ela mora, em Samaria, em Sicar, mais preciso, provavelmente a vida dela deve ser bem difícil. Ela deve ser marginalizada por decisões incorretas, julgadas por tentativas frustradas. É isso. A cada dia que passa diante da história desta mulher, o que ela tem é uma reputação manchada. O que ela tem é um nome que não é dos melhores. Mas o que ela vai fazer? Pouca coisa ela pode fazer. Ela tenta manter os relacionamentos. Ela poderia já ter chegado à conclusão de que não ia precisar de homem, não quero, certo? Mas homem nenhum presta. Mas não, ela continua buscando se relacionar, certo? E ela está sempre sendo abandonada. A solidão, a tristeza, a angústia, a vergonha, é isso. E sozinha ao poço é mais seguro, pois, e sozinho, pelo menos, lhe permite não cruzar com os olhares de acusação. Você já viveu alguma situação onde quando você está num cantinho você olha e tem gente conversando e parece que estava falando de tu? Tu já viveu isso? Às vezes nós temos esse fantasma. As pessoas nem estão falando de nós nem somos tão importantes para elas, mas tem alguém num cantinho e de vez em quando ainda dá uma olhada para tu, você fala lá, já aconteceu isso contigo? Pois é, se às vezes você que não tem motivo já se sentiu desconfortável, imagine essa dona com a vida meio atravessada, tá certo? Então para ela é melhor ir sozinha, sim ou não? Sim, às vezes é melhor ir sozinho. Situações vergonhosas nós buscamos nos esquivar, mas às vezes fica mais fácil, quer ver? Coloca pois o verso 9, disse-lhe pois a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha para mim, ela vai tirar água no poço e lá no poço tem um judeu. Ele não é de Samaria. O que ele é? Ele é um estranho. E gente, pensa num negócio legal, às vezes é a gente lidar com estranho, porque estranho não sabe quem nós somos, certo? Se você é mal educado, mas perto do estranho, ele não sabe que você é mal educado. Ele não sabe nem que você é pobre. Ele não sabe, ele pode saber que você é feio, porque não dá para esconder, certo? Aquela mulher está agora diante de um estranho. Lá no poço tem um homem sentado e ele não sabe quem ela é. E se ele não sabe quem ela não precisa ficar desconfortável. Ele não sabe nada a respeito dela. Lá vai ela, em direção a um estranho, porque
perto dos estranhos fica mais fácil. A Bíblia chega a dizer: se o tolo fica calado na frente dos estranhos, ele é considerado sábio, porque ninguém sabe. Para ela, Jesus é um estranho, entendeu? Ele não sabe nada a respeito dela, ela não sabe nada a respeito dele. A única coisa que ela sabe dele é que ele é um judeu e ela é uma samaritana. Já é o suficiente. Jesus não precisa saber mais nada a respeito dela. Só isso já basta. Porque quem não tem boa reputação não quer que as pessoas saibam nada a respeito dele. Para essa mulher é muito difícil. E agora ela encontrou um momento fácil, porque ela está sendo abordada por um homem e pode dizer a ele: o senhor não deveria estar falando comigo. É isso que ela fala com ele, tá lá, ó. A mulher disse: como tu, sendo judeu, certo, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? O senhor não poderia estar falando comigo. Isso é uma infração. Só que o verso seguinte, o verso 10, diz o quê? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Olha só, olha o que ele começa a falar para ela: se você soubesse quem sou eu. O que Jesus está tentando dizer para essa mulher? Olha o que ele diz: se você soubesse quem sou eu, você é que me pediria. Mas escuta só o que Jesus está tentando dizer. Olha bem, ele está conversando, ela disse: como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E ele diz para ela: se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem está falando contigo, se você soubesse quem sou eu, talvez você descobriria quem você é de verdade. O que Jesus está dizendo para ela é nada mais, nada menos: tudo aquilo que você tem vivido até hoje é apenas por um motivo: você nunca descobriu quem você é. E se você não sabe quem você é, você vive à margem do que as pessoas pensam a seu respeito. Você vive à margem daquilo que pode estar acontecendo em algum momento da sua vida. Por isso muitas pessoas acabam sofrendo, vivendo dificuldades tremendas. Jesus está dizendo para ela: eu sei quem eu sou. Se você soubesse quem sou eu, olhe bem, a sua vida mudaria. Você me pediria coisas que ninguém pode te dar. Olhe bem, mas ela não consegue entender. E quando ela não consegue entender, capítulo 4, verso 16, disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem aqui, e vem cá. Vai lá e chama o teu marido e vem aqui. O que Jesus está fazendo? Ele sabe que ela não tem marido. Ele sabe a vida dela. Ele sabe. Ela não conhece ele, mas ele conhece ela. E o que ele está tentando fazer? Tentando fazer com que ela olhe para si mesma. Vai lá e chama o teu marido. Vamos lá, filha, vai lá. Tá bom, eu sei quem eu sou. Quando ele fala isso, ela é obrigada a olhar para ela mesma. E olhar para nós, irmãos, pode dar um pouco de trabalho. Porque nós podemos enxergar em nós coisas cujas quais nós não temos forças para mudança, ou não temos interesse de mudar. E qual é o problema? O grande problema dessa situação é a continuidade de um comportamento repetitivo que não revela mudança nenhuma na nossa vida. Todas as vezes que aquela mulher troca de marido, o que ela faz? Ela pratica o mesmo comportamento. É assim. Não há mudança nela. E provavelmente onde é que está o problema? Nos homens. Porque é assim que as pessoas enxergam. Se eu entro para uma igreja e eu não consigo transformação, o problema está no pastor. O problema está na teologia da igreja. O problema está em Deus. Se eu troquei de empresa e eu não consegui prosperar, o problema está na empresa. Se eu troquei de marido e as coisas continuam ruins, o problema é o homem. O problema é a mulher. Olhar para nós pode ser um grande desafio. Jesus está dizendo para ela: certo, eu sei quem eu sou. Agora vamos dar uma olhada em você. Vai lá e chama o seu marido. Quando ela escuta isso, olha o que ela diz no verso de número 25. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Olhe bem, ela está descrevendo para ele: eu sei, eu tenho a consciência de que o Salvador, o Messias, aquele que vai vir nos salvar, vai nos salvar de quê? De quê? De que essa mulher precisa ser salva? Pare e pense. Qual é o grande problema dessa mulher? Qual é o grande problema dela? Ela deve ser uma mulher bonita, certo? Porque para conseguir pelo menos atrair a atenção dos homens, tá certo? Ela tem condições. Então ela tem provavelmente alguns atributos. O problema dessa mulher é que ela não consegue manter um relacionamento firme, constante, saudável, quer para ela ou quer para o companheiro dela. Como na época que ela está inserida, é muito mais fácil o homem largar a mulher do que a mulher o homem. Provavelmente todas as vezes que o relacionamento acabou,
ela foi abandonada. Mas neste momento, ela está dizendo: eu sei que o Messias vai vir. E quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Ele vem para nos salvar. É isso. Só que Jesus ainda não morreu. Se ele não morreu, ele não pode salvar essa mulher. A salvação só muda da lei para a graça quando ele vence a morte. Ele ressuscita. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está querendo salvar a mulher, mas não do inferno. Ele quer salvar a mulher dela mesma. Ele quer salvar essa mulher fazendo com que ela descubra quem ela é. Uma filha de Deus. Alguém que consegue encontrar valor em si. Alguém que é capaz a se respeitar. Entendeu? Exigir de respeito de seu marido. Exigir respeito de sua esposa. Exigir respeito. É exigir, não é pedir. É exigir. Ou você me respeita ou eu não me relaciono com você. Ou você não fala assim comigo, porque se falar vai dar problema. Pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser meu patrão, pode ser quem for, certo? É você que determina. Quando você descobre quem você é. Às vezes nós esperamos, e esperamos sim, porque no nosso caso é diferente dela. Jesus hoje tem duas funções aqui: nos salvar do pecado e da morte e nos salvar de nós mesmos. Porque a maioria de nós aqui, se morrêssemos hoje, iríamos para a glória com Cristo, mas iríamos com a vida complicada, deixaríamos uma reputação manchada nessa terra. Por quê? Porque não fomos salvos de nós mesmos. Essa é a grande verdade. Quando olhamos para essa situação, olha o que Jesus diz no verso 26. Jesus disse-lhe, o que ele disse? Eu o sou, eu que falo. Ele disse: o Messias que você está esperando sou eu. Ah, mas o senhor não tem aparência de Messias, o senhor não está vestido, o senhor não anda num carro como... o senhor não tem aparência nenhuma. Ele diz: bom, a visão de você a meu respeito não me importa muito não. O importante é que eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Se você souber quem você é, as pessoas só estão precisando disso para descobrir qual é o protocolo de lidar com você. Qual é a forma cuja qual ela vai usar para tratar você, para chamar você. Essa é a grande verdade. Jesus está dizendo para ela: eu sou o que falo contigo. Sou eu. Eu sou o Messias. O indivíduo que todo mundo está esperando tirou um tempo para conversar com você no particular, para fazer você olhar para você mesmo. Esse é o grande desafio nosso, meus irmãos. Você não sabe quem você é, certo? Você não tem uma consistência, um equilíbrio, uma firmeza. Então qualquer coisa que a pessoa faça te abala. É fácil demais tirar seu apetite, acabar com seu dia. Nós precisamos ter entendermos de fato quem nós somos. É a firmeza nesse ambiente. E de uma coisa nós temos: a vida dessa mulher pode até ser bagunçada, mas que essa dona é uma mulher firme, que está em busca e tem força para lutar contra as frustrações. Isso ela tem. Mas o pior não é isso. Coloca a partir do 27. Nisso vieram os seus discípulos, maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: presta atenção, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Olhe para mim. Agora ela vai na comunidade dela, e ela vai chegar na comunidade dela e vai dizer: olha, eu preciso que vocês venham comigo. Olha só, venham comigo. Ela não disse: eu vi, eu encontrei, ele foi embora. Não. Ela disse: olha, vem comigo, eu vou te levar a um homem que me mostrou quem eu era, me disse tudo o quanto eu tenho feito, me fez olhar para mim, me fez descobrir que a minha vida é uma droga. Isso, me fez descobrir que eu só tenho prestígio na presença de estranhos. É isso, que se me botar na presença do meu cônjuge, se botar na presença dos meus filhos, se botar na presença do meu patrão, eu sou uma droga de funcionário, eu sou uma droga de crente, eu sou uma droga de marido, eu sou uma porcaria de mulher. É isso que eu sou. Só que na presença dos estranhos, eu sou o pastor Cláudio Duarte. Na frente dos outros, dos estranhos, eu sou o cara engraçado, um indivíduo bem-humorado. É isso. Mas quem eu sou quando eu chego em casa? Quem eu sou quando o elmo, a armadura, cai por terra? E como Naamã, sua casa podia ver a brancura da sua lepra, coisas que ninguém via na rua. É isso que Jesus está mostrando ela, fazendo com que ela olhe para si mesmo. Porque é isso, um Cristo que veio para nos salvar, para nos libertar. Olhe para você, que tipo de aluno você é, que tipo de amigo você é, que tipo de crente
você é. Não, o problema são sempre os outros, sempre os outros, sempre. Não, olhe para você. Eu sei quem eu sou e você não sabe quem você é, mulher. Eu sou o Messias. Eu que falo contigo, mas o senhor não tem aparência de Messias. Mas eu sou. Quem não sabe é você. É isso. E agora então, ela corre à cidade, encontra os homens e me disse, ele me mostrou quem eu sou, mas também me mostrou quem eu posso me tornar. Não pode mudar meu passado, mas pode influenciar meu futuro. Então, vem e vê. Vem comigo. Eu vou levar vocês até ele, porque eu achei o Cristo. O quê? É isso? Você vai falar para mim que o Espírito Santo está em você? Não. Você vai me dizer que você fala em língua? Você com a reputação que você tem. É isso. É para isso que as pessoas olham. É isso. O que elas querem procurar é uma forma de nos descredenciar. Você não merece. Bom, que eu não mereço eu já sei há muito tempo. E por isso ele me deu por graça e não por merecimento. Quando você vê alguém recebendo um dom, o que você olha? Olha a roupa do profeta, olha a postura do profeta, o conhecimento teológico do profeta, do professor, do pregador. É ou não é? Olha a aparência, será realmente? Não é assim que funciona. Ah, mas o Messias ia falar com a senhora, com essa reputação que a senhora tem. Não, ele não só falou comigo, como ele me mostrou quem eu era, me mostrou quem eu poderia me tornar. E o melhor, eu me interessei por essa pessoa, que eu consegui ver quem eu poderia ser nele. Então vem e vê. Os caras foram lá. Depois você lê esse texto. Vamos só pegar o restinho. Verso 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Os homens foram atrás da mulher, certo? Verso 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhes disse o quê? Uma comida eu tenho, que vós não. Verso 33. Então seus discípulos diziam uns aos outros, trouxe porventura alguém algo de comer? Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele e realizar a sua. Isso ele já realizou? Sim ou não? Onde? Na mulher. A obra já foi feita na mulher. Olha o que acontece agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede, as terras estão brancas para a ceifa. Verso 36. E o que ceifa recebe e ajunta fruto para a vida, para que o que semeia como que ceifa, ambos. Olha o verso 37. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um e o outro, olha, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Versículo 40. Ou 39, perdão. Isso, muitos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra que testificou o quê? Então, eu quero terminar essa mensagem hoje com isso. Sabe o que mudou a vida dessa mulher? Jesus ter dito tudo que ela fazia. O maior profeta da sua vida é você, porque você sabe exatamente quem você é. Então você pode dizer para você tudo o que você faz e quer deixar de fazer. Tudo. Você pode fechar seus olhos e dizer, Senhor, eu vim falar com o Senhor isso, e narrar tudo. Porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Pastor, eu não concordo com isso. Você não é capaz de se reconhecer se Cristo não estiver em você. Aí você não se reconhece. Você precisa até de um profissional da área da saúde emocional para te ajudar você a se conhecer. Mas quando Cristo entra, Ele mostra para você quem você é. E mais do que isso, Ele ainda dá uma oportunidade de você olhar para quem você pode se tornar nele. É isso. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai soberano, falamos com o Senhor através do nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece a cada um de nós aqui presente. O Senhor conhece todos aqueles que estão nos assistindo de forma remota. E com certeza foi o Senhor que atraiu e que deu condição de cada um de nós para que estivéssemos aqui. O Senhor sabe de onde estamos vindo, o que vivemos, sabe o que enfrentamos hoje, num dia de trabalho, seja numa empresa, seja no lar, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sabe que buscamos tantas coisas, temos o interesse e trazemos para este culto uma demanda muito grande, pois cada um de nós temos as nossas aspirações, os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, e não simplesmente aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Toma cada um de nós, ó Pai, e nos fortaleça, para que sejamos capazes de tomar decisões, ó Deus, que levem a nossa vida em direção ao lugar que nós gostaríamos que ela estivesse. Tira de nossa mente, de nossos lábios, as desculpas que já faz meses, anos ou até mesmo décadas que reclamamos do cônjuge,
dos pais, dos filhos, dos amigos, da empresa que trabalhamos, da igreja que frequentamos. É esse, na maioria das vezes, a pauta que usamos todas as vezes que nos apresentamos diante do Senhor, sempre com aquela mesma história, ó Pai, onde nós nos oferecemos diante do Senhor como um inocente por completo, como aquele que é ausente de falhas e que tudo conspira contra nós. Senhor, às vezes parece que apresentamos ao Senhor um mundo que é totalmente mau e o único bom nessa história somos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos responsáveis, assumirmos a responsabilidade da nossa vida, entendendo que até mesmo muitas vezes o Senhor se torna impotente diante de nós quando nós não queremos fazer o que precisamos ou tomamos decisões erradas. Muitas vezes, Senhor, queremos consertar o nosso casamento, mas somos péssimos cônjuges, somos arrogantes, somos prepotentes, somos grossos, não assumimos responsabilidades e tarefas simples e descrevemos que o cansaço que estamos sofrendo e que não era obrigação, e por isso muitas vezes, Senhor, o nosso casamento está onde está. Perdemos o interesse por nosso cônjuge, ou nosso cônjuge perdeu o interesse, o respeito por nós. Também tem nossos filhos, Senhor, que queremos que eles sejam vencedores. Gostaríamos de que eles crescessem, não precisassem de nossos recursos, mas muitas vezes somos incapazes de corrigi-los, de ensinar a eles simples tarefas domésticas que dariam a eles o senso de pertencimento, de trabalho, a responsabilidade e o valor daquele serviço quando ele estivesse sendo feito, por exemplo, por uma empregada doméstica que trabalha para nós. Às vezes lavamos, ó Pai, o uniforme dos filhos quando chega da escola, como se ele também não sujasse sua mente, seu coração. E quando vemos, eles se tornam adolescentes rebeldes, incapazes de receber um comando, incapazes de lidar com a rejeição, a frustração, são incapazes de olhar e achar injusto o outro ter coisas que ele não consegue ter naquele momento. Muitos também cruzam essas portas, Senhor, doentes, às vezes por doenças provocadas por si mesmo, através de vícios, má alimentação, sedentarismo, mas também tem outros que nada fizeram, Senhor, para que essa doença aparecesse. O câncer apareceu, a adversidade veio em forma, ó Pai, de enfermidade atingindo os pulmões, os rins, o coração, o sangue e tantas outras áreas. Outros também cruzam essas portas, Pai, em busca de uma porta que se abra. Ele nem jamais conversou com o Senhor, pedindo que o Senhor o preparasse primeiro, porque ele sequer é capaz de saber quem ele se tornaria depois que aquela porta se abrisse. Mas assim mesmo, Pai, nós pedimos para que a nossa vida financeira se resolva, que o nosso casamento seja melhor, para que apareça uma pessoa na nossa vida que nos valorize. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas às vezes, Senhor, pedimos de forma aleatória, pedimos de forma solta, porque achamos que não sabemos orar, e às vezes esquecemos, Senhor, que do outro lado está apenas uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor. E queremos ser tão formais em nossa oração, buscarmos palavras bonitas, Senhor, onde na verdade só precisaríamos dizer o que está acontecendo, colocar uma cadeira talvez diante de nós, fechar os nossos olhos e imaginarmos que o Senhor ali está sentado e narrarmos para o Senhor, como eu estou narrando nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a Tua misericórdia se estenda sobre nós, porque às vezes achamos que não temos tanta coisa para falar, às vezes achamos que orar 5 minutinhos
é muito difícil, porque não sabemos o que é orar de fato. Entra no quarto e vai ter um particular com o Deus que sempre vai estar ali ouvindo. Por isso, Senhor, ajuda-nos. O Senhor nos plantou neste lugar. Foi o Senhor que colocou esta igreja. O Senhor trouxe essas pessoas de lugares tão distantes. E pelo poder do nome de Jesus, Pai, nos ajuda a vivermos juntos, a ajustarmos esta igreja, a organizarmos essa igreja, os ministérios e tantas áreas que ainda precisa do agir. Para isso, Senhor, precisamos de pessoas capazes, pessoas com tempo, pessoas cujas quais, se as portas se abrirem para elas tenham gratidão e não arrogância, que elas entendam o valor de te servir. Por isso, Pai, nós oramos nesta noite. Pedimos que o Senhor continue falando conosco agora, através da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está sempre disponível para nós. Te damos graças por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meu propósito hoje de fazer uma oração aparentemente longa foi simplesmente dar à igreja uma direção do que é orar, porque muitas pessoas às vezes acham que não tem conversa para 1 minuto com Deus, e talvez você já deve ter ouvido a história de pessoas que oram por horas. Você já ouviu? Você já conversou horas com alguém? Já parou para bater um papo de 2, 3 horas com um amigo? Sim ou não? Foi difícil? Não, com Deus também não. Agora, se você quiser mudar o tom de voz e achar que quem está do outro lado não é seu amigo, aí a conversa não vai durar muito tempo. Então, quando for fazer a sua oração, seja o mais simples possível. Amém?